Fala pessoal, Wesley Forex aqui, mostrando aqui mais umas marcações aqui das minhas operações. Eu já fiz toda a análise aqui desse ativo. Eu estou aqui com o ativo NZD-USD. Os indicadores que eu utilizo aqui já me mostram as principais moedas para operar e a força da moeda também, como outros quesitos. Até então eu não fiz nenhuma entrada por conta das notícias que ocorreram aqui desse final de semana, principalmente relacionada às empresas de inteligência artificial, que nesse caso é a NVIDIA e a Palantir. Então eu fiz algumas ordens pendentes e umas ordens pendentes aqui. Por exemplo, aqui nesse ativo NZD-USD, observei que há 2 períodos, no gráfico aqui do H4, ele rompeu aqui essa margem. Eu coloquei uma ordem pendente para chegar até aqui. Lembrando, pessoal, que não basta só estar no H4, você tem que buscar esse gatilho aqui das suas entradas em time frame, em gráficos maiores. Nesse caso aqui eu olhei no gráfico mensal, esse indicador já mostra aqui o gráfico mensal. Olhei no gráfico semanal também para poder me dar essa confirmação. O gráfico mensal também ele está marcando aqui no fundo histórico aqui de 5 anos. No gráfico diário também ele está marcando aqui no fundo histórico aqui de 5 anos. E aqui no meu setup onde eu faço minhas operações, que está no H4, pessoal. Eu sempre trabalho nas minhas operações utilizando no H4 e no M30 também, para pegar os cruzamentos das médias móveis. Ainda também tem essas marcações aqui que está da mínima, do preço mínimo e do preço máximo, que está batendo no mensal e no diário. Tem outra ordem pendente aqui, que é a mesma situação do NZD-USD, que eu coloquei ordem pendente aqui. Outro caso semelhante aqui a esse é o do AUD-USD. Mas esse AUD-USD, quando eu coloco no time frame maior, no gráfico diário, e não respeita no gráfico diário, mas no gráfico semanal ele não está respeitando. No gráfico semanal ele não está respeitando. E estou vendo que está tendo uma queda do preço mínimo aqui. Aí por isso que eu optei em não entrar nessa operação. Mas ele, apesar que quando eu coloco no H4 ele está querendo se formar um fundo. E se eu colocasse uma ordem pendente aqui, ia colocar aqui embaixo. Veja só. Vou fazer aqui uma marcação de uma ordem pendente. Ordem pendente para compra. Nessa marcação de ordem pendente para compra, quando o preço atingir aqui, ele vai executar automaticamente para mim. Mas quando eu coloco no gráfico semanal, o gráfico ele não está no fundo, porque o fundo está aqui, ó. No gráfico semanal, o fundo está aqui. Se esse fundo fosse aqui, tendo uma confluência com esse fundo aqui, eu entraria nessa operação. Por isso que eu não optei em entrar nessa operação aqui, pessoal. Olha lá, confirmando. Num mensal ele está no fundo, mas só que no H4 ele também está. Dá para colocar uma ordem pendente aqui no fundo, mas só que ele não está no fundo. Eu confirmo isso em gráficos maiores, no time frame maior, aqui no gráfico semanal. Quando eu coloco no semanal, ele está aqui em cima, não está aqui embaixo. Diferentemente dessa operação aqui do Euro NZD, pessoal. Diferente do AUD-USD, o Euro NZD no tempo gráfico de 4 horas, ele está marcando o topo, mas só que eu coloquei minha ordem pendente mais um pouquinho acima, fazendo uma confluência no preço máximo diário, semanal e mensal, pessoal. E confirmo essa operação colocando um time frame maior. Por exemplo, quando eu coloco no time frame de uma semana, ele está marcando o topo, pessoal. E essa marcação do topo está bem na marcação da minha ordem pendente, que vai executar automaticamente para mim. Confirmando no diário, também a mesma coisa. E eu utilizo o meu setup aqui no H4 para poder observar essa operação no diário. E todas as minhas ordens pendentes, pessoal, seguem a mesma orientação. A ordem pendente no EUR-AUD, no GBP-CAD e no NZD-CHF. E é isso, pessoal. Até a próxima.